envolva os nossos corações em de luz e de muita paz. É uma alegria imensa sempre estarmos nessa casa de acolhimento, de fraternidade, de amor. Trazemos os abraços de nossos amigos, irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, do qual fazemos parte, agradecendo a Deus e a Jesus a bênção. Está desligado? A bênção de aqui estarmos neste mundo físico. Agradecendo também ao Mestre Jesus, que nos trouxe o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, que tanto nos consola, nos oferece os meios para investirmos em nossa melhoria íntima, investirmos no bem, no progresso de todos. Meus queridos irmãos, imaginemos que antes de reencarnar, estamos nós no plano espiritual, nos preparando para retornar a este planeta, a este mundo de provas e expiações. Imaginemos nós lá, aguardando, no Instituto da Reencarnação, onde estão sendo analisados os méritos, os desméritos, as provas e expiações necessárias. E então, lembramos que Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições. O que passa na nossa mente neste momento? Não vai ser nada fácil. Jesus está nos alertando que teremos aflições. Possivelmente vamos encontrar dores, dificuldades, desafios, sofrimentos, mas a gente ainda está lá, nos preparando. E aí a gente diz: não, vai dar tudo certo, vou vencer essa, porque aqui já me preparei, estou pronto. E aí a gente reencarna, a gente renasce. E esquece que nos preparamos para reencarnar. Começamos então a receber as visitas das dificuldades, das dores baterem em nossa porta. A chegar a um ponto que a gente diz: meu Deus, eu não aguento mais, está pesado demais para mim. E aí a gente vai, encontra alguém que também está passando pelas suas dificuldades, pelas suas aflições. E a pessoa nos diz: olha, eu queria conversar com você, estou passando por um momento muito difícil. E aí começa a relatar. Então a gente diz: nossa, que é isso? Isso não é nada perto do que eu já passei, do que eu estou passando. E é estranho, porque parece que começa uma disputa de quem está sofrendo mais. A minha dor é maior do que a sua. Se eu te contar, você não vai acreditar. E fica nessa. Mostrando que sofre mais do que o outro. E se for espírita, então dirá: tenho certeza que estou resolvendo tudo nesta encarnação. Porque a quantidade de problemas que me aparece, que eu tenho resolvido, as quantidades de dores que vem me apresentando, sei não.
Então, quando desencarnar, estará tudo resolvido. E o que não der para resolver, eu passo para a próxima encarnação. Esquece que nós estamos no mundo de provas, de expiações por necessidade. Necessidade de aprendizado. Necessidade de ver naquela prova, naquela aflição, oportunidade de crescimento. E aí o Espírito Emmanuel vem nos lembrar a questão 246 do livro O Consolador, que a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Nos ensina ali a aflição que nos chega, a dor que nos é apresentada, as dificuldades, os desafios estão nos apresentando para nos ensinar a estrada, o caminho que nós desviamos. E Emmanuel nos diz que a expiação, ela é ali para aquele, a pena imposta para um malfeitor que cometeu um crime. Há quem diga, mas eu não cometi crime nenhum. Eu faço bem e eu ajudo as pessoas. Eu não sei por que esse sofrimento, por que esse castigo, e começa muitas vezes a culpar a Deus. O resultado das próprias ações. Porque os Espíritos nos lembram que todos nós temos um passado de erros. Todos nós. Então, se aqui estamos, é para aproveitar essas oportunidades para reparar, consertar, reformar, transformar, melhorar, para poder avançar. Então, na aprovação, nós temos a dor moral como oportunidade que nos leva a buscarmos o autoconhecimento. Mas eu não sei como é que eu faço isso, como é que eu busco o autoconhecimento. Vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 919A, porque o Espírito de Santo Agostinho vai nos lembrar, vai nos oferecer o seu roteiro, a nos dizer, fazei o que eu fazia. Ao fim do dia, passava a mão em minha consciência. Revia o que fizera, se tinha magoado alguém, se as minhas atitudes prejudicou alguém, se eu tinha seguido a regra áurea de fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. E ele afirma, foi assim que passei a me conhecer e ver o que em mim tinha de reformar. Então, Santo Agostinho nos oferece esse recurso, esse roteiro para facilitar o nosso entendimento com relação à busca pelo autoconhecimento. Porque quando a gente faz esse mergulho interior, vamos identificar em nós aquilo que precisa ser burilado, aquilo que precisa ser corrigido, ser melhorado. Vamos descobrir em nós que temos sim muita coisa para corrigir e vamos estar atentos, procurando ser mais indulgentes para com os outros, aceitando as pessoas como elas são compreendendo que nós também temos as nossas falhas. E na expiação, nós temos ali o sofrimento como um sinal de desequilíbrio que precisa passar com resignação, com coragem,
com bom ânimo. E foi isso que Jesus nos ensinou, é isso que Jesus nos incentiva ao dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, a nos dizer que também podemos vencer o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades, as nossas sombras, os nossos medos, os nossos receios. Mas para isso, nós precisamos nos colocar no campo de batalha. A batalha com nós mesmos, no trabalho diário de hoje, me esforçar para ser um pouquinho mais paciente, um pouquinho mais tolerante. E assim, paulatinamente, nós vamos nos fortalecendo e vamos avançando. Importante é ver nas aflições uma oportunidade de seguir sem lamentações, sem críticas. Certa feita, um jovem procurou o Chico Xavier e disse: Chico, eu não estou aguentando mais. Eu estou sofrendo muito, minha dor é muito grande, a vida está muito amarga, eu não sei o que fazer. Nesse momento, o Chico pega ali na mão dele e disse: meu filho, se a vida for muito doce, dá diabetes. Então, é preciso um pouquinho de amargo, é preciso um pouquinho de tempero, é preciso de alguma coisa que faça renovar. Então, ao invés de a gente estar reclamando, lamentando, sobretudo nós espíritas, lembremos que nós estamos no mundo de provas e de expiações porque ainda somos rebeldes, porque ainda teimamos em não nos esforçar por nos melhorar. E enquanto a gente ainda estiver teimando, enquanto a gente ainda estiver se revoltando, enquanto a gente estiver reclamando, a gente vai continuar voltando, até aprender, não é? Então, vem a pergunta: que diria Jesus se vivesse hoje entre nós? Que diria Jesus se visse que ainda carrego em meu coração o egoísmo? O Espírito Emmanuel vai nos lembrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, que o egoísmo é um monstro devorador de todas as misérias, de todas as inteligências. É o causador de todas as misérias. É contrário à caridade. Então, o que diria Jesus se vivesse hoje entre nós e visse que ainda nos alimentamos desse sentimento do egoísmo? Que diria Jesus se visse que nós ainda pensamos só em nós e nos nossos? Mas eu tenho que pensar na minha família, nos meus, os outros são os outros, mas é Jesus, na oração dominical, inicia dizendo: Pai Nosso. Para nos lembrar que, independente da cor, da condição social, do sexo, do partido político, da religião, não importa. Todos nós somos irmãos e filhos de um só Pai, que é Deus, que nos ama infinitamente e quer a nossa felicidade. E para isso, Ele impõe a encarnação para fazermos um dia chegar à perfeição, ou seja, a felicidade. Está em O Livro dos Espíritos, na questão 132. Os Espíritos nos lembram
que para nós alcançarmos essa felicidade é preciso sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então é preciso passar pelas dores, pelas dificuldades, pelas aflições, com sabedoria, com resignação, com bom ânimo, como Jesus nos ensinou e nos ensina falando aos nossos corações. Que diria Jesus, se estivesse hoje entre nós e visse que ainda, ao invés de nós agradecermos a esta oportunidade, ainda lamentamos, ainda nos queixamos, ainda cultivamos em nossos corações a inveja, o ciúme, a mágoa, o ressentimento, o ódio. Que diria Jesus se visse que nós ainda não nos esforçamos para seguir os seus ensinos? Que ainda nos desesperamos diante das tribulações que o mundo material oferece. O apóstolo Paulo vai nos dizer em suas cartas aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. As tribulações levam à perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Então, perseverar nas dificuldades nos treinam, nos ensinam a sermos mais firmes, mais fortes, mais pacientes diante das situações que nos são apresentadas, nos permitindo enxergar nas tribulações ali a oportunidade de vermos com outros olhos, de ver que faz parte de nossa experiência, de ver que nós podemos, enfim, nos sentirmos mais confiantes, mais esperançosos em um futuro promissor. Que esse futuro, é claro, depende de nossas ações, de como nós estamos enfrentando as tribulações que nos são apresentadas. O Chico Xavier passou por muitas dificuldades, por muitas tribulações, conviveu com muitas pessoas difíceis, conviveu com muitas críticas e ouvia do Espírito Emmanuel: Chico, não te aflijais com os que te atacam. O martelo que atormenta o prego o faz mais seguro e mais firme. Então, Emmanuel falava a Chico e fala aos nossos corações. Que essas dificuldades, essas aflições, essas dores, enfim, são como um martelo nos atormentando para nos deixar mais firme, mais seguro, para passarmos pela experiência encarnatória mais confiantes, para sairmos daqui dizendo: enfim, estou com a minha consciência tranquila, porque eu me esforcei para cada dia ser melhor. Estou saindo daqui melhor do que quando aqui cheguei. E quando a dor nos bater a porta, recorramos então ao Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9, item 7. Nos lembremos da mensagem deixada pelo Espírito, um Espírito amigo, que coloca como título paciência, porque é preciso desenvolver a paciência em nós. E ele vai nos dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos.
E ele, então, vai nos orientar ao dizer: quando sofrerdes, não vos aflijais, mas antes, bendizei ao contrário, não maldizei. E o bendizer é uma metáfora que, neste contexto, significa ter a dor como oportunidade como um mecanismo que nos impulsiona a mudança, a renovação. Passando pela dor do corpo, nós temos a oportunidade de ali corrigir, consertar, reformar a nossa rota moral, com vista à elevação. Então, dito isto, passar pelas dores, passar pelas dificuldades, é bom ou ruim? Como é que eu posso agora analisar? É algo benéfico? Mas e se for uma dor causada por alguém que me fez o mal? Como é que eu posso ver a dor que eu estou passando de alguém que me fez o mal, algo de bom? Depende. Se tivermos ainda com os nossos olhos voltados para o mundo material, que esse mundo que oferece os prazeres, para o mundo material, a vida inicia no berço e termina no túmulo, que é para esse mundo material que mostra que a felicidade é ter coisas, mesmo que eu prejudique o outro, então eu vejo aquele mal realmente como um grande mal. E aí eu fico preso, escravizado a esse sentimento, até que um dia eu me liberte desse sentimento que me prende. E aí eu me liberto desse mal. Quando eu decido buscar esse autoconhecimento, buscar o entendimento, entender que na realidade o mal que aquele outro nos fez nos deu a oportunidade de nos conhecermos, de extrair uma lição para não mais cair nas armadilhas que nos são apresentadas. Se eu olho o mal com um olhar espiritual, eu vou entender que aquele que me fez o mal, que me deseja o mal, é alguém que ainda não despertou para o amor, não despertou para o perdão, mas vai despertar no seu tempo. Porque Jesus prometeu que nenhuma de suas ovelhas estaria perdida. Então, como é que eu agora ajo diante do conhecimento que já recebo à luz da doutrina espírita? Como é que eu estou enxergando as dificuldades que me são apresentadas? Que diria Jesus se visse que eu ainda não consigo perdoar ao meu irmão? Que diria ele se visse que, apesar dele ter ensinado, não só a Pedro, quando ele perguntou: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, ou seja, ilimitado. Então, o que diria Jesus? Que nós agora, espírita, tendo esse conhecimento, ainda nos colocamos naquela posição de que eu não consigo perdoar. É muito difícil. Que diria Jesus? Se visse, se estivesse entre nós, sobretudo o espírita, e visse que ainda não nos esforçamos para seguir aquele ensinamento que ele nos manda. Reconcilia-te com teu adversário enquanto
estás a caminho com ele. Que diria Jesus? Perguntemos. Lembramos de um momento em que Saulo de Tarso tem um desdobramento e se encontra com Abigail, a sua noiva amada, e Estevão. E naquele momento, o Saulo, quando olha para Estevão, ele quer falar, ele quer pedir perdão, ele se ajoelha, ele chora, ele não consegue falar. O que será que passou ali na mente de Saulo de Tarso? Certamente, ele lembrava que ele foi responsável por muitas mortes, de mulheres, de crianças, de jovens, de idosos, porque seguiam o Cristo. Quem sabe também lembrava daquele momento em que ele ordenou que Estevão fosse preso, fosse morto, apedrejado. Naquele momento em que Estevão olha para ele com um semblante de paz e diz: minha irmã, olhando para Abigail, não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Imagina, minha irmã, quando ele conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Imaginemos que passava ali na mente de Saulo ao ver que ele foi responsável pela morte de Estevão, por simples invejar a sua paz, a paz que ele não conseguia ter. Saulo era rico, tinha poder, era bonito, ele tinha tudo, mas não tinha a paz. A paz que Estevão tinha e que ensinava a outros corações a desenvolver. Que é quando nós seguimos o Evangelho de Jesus, que é quando nós nos esforçamos para vivenciar os seus ensinos. Emmanuel, no prefácio do livro Conduta Espírita, que é uma obra psicografada por Valdo Vieira, ditada pelo espírito André Luiz, ele nos lembra que não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos, ou seja, trazendo para nós, não basta a gente utilizar hoje em dia das redes sociais, divulgar mensagens bonitas, divulgar a doutrina, se eu não me esforço para vivenciar aquilo que eu estou divulgando. E lembrando disso, há uma outra passagem também no livro Paulo e Estevão, em que ele estava muito aflito. Lá na frente, ele já como Paulo já tinha fundado várias igrejas, e Emmanuel deixa claro que as igrejas daquela época eram as casas das pessoas de boa vontade, que abriam as portas de suas casas para reviver ali os ensinos de Jesus. E Paulo, nessa época, estava em Corinto, com o seu coração apertado, porque as comunidades não paravam de chamar ele. Queria que a todo tempo ele estivesse ali, presente. E ele não conseguia estar em vários lugares ao mesmo tempo.
Então, ali em Corinto, quando todos já foram deitar, ele faz uma prece fervorosa. Ele pede a Jesus que acalme o seu coração, que lhe dê alguma orientação para resolver aquele problema. E neste momento, Jesus lhe aparece e diz: Paulo, poderá resolver esse problema escrevendo em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender que o valor da tarefa não está na presença do emissário, e sim no conteúdo do verbo, da sua exemplificação, da sua vivência. Olha a lição que Jesus traz para Paulo e para os nossos corações. Que a vivência, a exemplificação é mais importante. Portanto, não importa quem esteja aqui na tribuna falando, o mais importante é que aquele que está falando, aquele que está trazendo a divulgação, esteja no esforço de vivenciá-la. Porque nós, espíritas, somos conhecidos, ou deveremos ser conhecidos pelo que fazemos, e não pelo que falamos. Falar, qualquer um fala qualquer coisa, mas somos chamados a vivenciar os ensinos do Mestre. Então, quando a gente volta lá o desdobramento de Saulo, quando ele estava ali em prantos, arrependido, sem conseguir falar, Estevão se aproxima e diz: meu irmão, não te detenhas ao passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Só Jesus é puro. Olha as lições que Estevão traz para nós. Porque muitas vezes a gente fica preso ao passado, remoendo o que o outro fez, deixou de fazer. Ah, mas eu não me esqueço o que ele fez. Eu tenho conhecimento, mas está difícil. Eu não esqueço o que a pessoa me fez. E fica ali remoendo. Eu não quero ver nem de longe a pessoa. Se vier na calçada, eu vou noutra. Se for um dia que vai ao centro, se eu souber, eu não vou. E fica se alimentando desse ressentimento, dessa mágoa, desse sentimento doentio. E não se apercebe do mal que está fazendo a si mesmo. Porque quando Jesus disse, reconciliai-vos com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, foi para que nós não levássemos daqui os sentimentos doentes para o plano espiritual. E aí acontece que numa outra existência, aquele que a gente estava tanto fugindo, que não queria nem viver, renasce na mesma família, como um filho, um pai, uma mãe, um irmão, porque a justiça de Deus é de amor, é a justiça que une os corações para aprendermos a amar, a conviver. Então, quando Estevão fala, não te prendas ao passado, é nos convidando também a não nos prendermos a sentimentos doentios. E nos lembra quem haverá no mundo isento de erros. Todos nós temos um passado de erros. Todos nós falhamos.
mas eu não sei porque eu sofro, porque eu tenho certeza que nesta encarnação eu não fiz nada de errado. Se coloca como quase um santo. Não fez nada de errado. Busquemos novamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Causas atuais e anteriores das aflições. E ali nós vamos encontrar as respostas para as nossas inquietações. Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 17, ele também nos pergunta: que faria Jesus se vivesse hoje entre nós? Kardec vai lembrar que se Jesus não vive carnalmente, são as palavras de Kardec, se ele não estar conosco carnalmente, ele está em espírito. Jesus, ao nos prometer o Consolador prometido, ele disse que nós não ficaríamos órfãos e que ele estaria conosco até o fim dos séculos. Ele está com cada um de nós. Ele sabe o que passa em nossos corações. Ele sabe o tamanho do esforço ou não que eu faça para me melhorar. Ele olhou para o seu vaso escolhido, o apóstolo Paulo, e viu que ele, naquela encarnação, pela sua vontade, ele poderia se transformar no apóstolo dos gentios. Ele olha para cada um de nós e sabe a força que nós carregamos dentro de nós. Se quisermos, com a vontade firme e sincera, ele sabe que a gente pode avançar muito mais além, vencendo as nossas tendências, as nossas más inclinações. É claro que nós não vamos resolver tudo em uma só existência. Devido à quantidade de erros que carregamos de existências pretéritas. Mas é importante nós agora estarmos despertos e com a vontade firme e sincera em dizer: hoje eu vou me esforçar para ser mais tolerante com aquele familiar, para ser mais paciente no trânsito, no trabalho, com um amigo na casa espírita. Hoje eu vou me esforçar um pouquinho, eu vou prestar atenção melhor na minha ação antes de prestar atenção na atitude do outro. E isso é amor, isso é caridade. O apóstolo Paulo afirma em suas cartas aos Coríntios, capítulo 3, se falasse todas as línguas dos homens, e se não tiver amor, se não tiver caridade, como vamos encontrar em outras traduções, nada seremos. Se eu distribuir tudo que eu tenho, se eu ajudar o outro materialmente e não desenvolver o amor aqui dentro, nada serei. Então é isso que a doutrina espírita nos ensina. A ter atitudes de ajudar com a beneficência, ajudar aqueles que necessitam de amparo, que necessitam ali de acolhimento, mas acima de tudo, desenvolver a caridade, que é aquela que nos transforma. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Ser benevolente
é fazer o bem, é desejar o bem, é orar por aquele que sabe que a gente sabe que não gosta da gente, é orar por aquele que nos fez o mal, é desejar o bem, é olhar para um irmão que a gente tem muita dificuldade de perdoar e exercitar, enxergar nele um filho de Deus, como todos nós somos. Desenvolver a indulgência é aceitar o outro exatamente como ele é, com as suas imperfeições, entender que cada um está no seu processo e que está tudo certo, não tem nada errado com aquilo que está fora de nós. Nós não podemos mudar o outro, mas nós somos convidados a mudar aquilo que está dentro de nós. É pelo exemplo que seremos conhecidos. Já afirmava Emmanuel, e está no livro O Correio Fraterno. A palavra pode até convencer, mas só o exemplo arrasta. Que possamos ser exemplos, arrastando o nosso dia a dia, levando o Evangelho do Cristo com o coração, com amor. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz e muito obrigada.